Olá, eu sou a professora Bianca do Revalida Smart. Imagine que você está diante de um paciente no pronto atendimento do SUS. E antes mesmo de pensar em doença, você precisa entender o que está acontecendo com a pressão arterial dele. A pressão arterial nada mais é do que a força que o sangue exerce contra as paredes das artérias. E ela é resultado direto de dois fatores principais: o débito cardíaco, que é o volume de sangue que o coração consegue bombear, e a resistência vascular periférica, que representa o quanto os vasos oferecem resistência à passagem desse sangue. O organismo regula essa pressão de forma extremamente sofisticada, envolvendo o sistema nervoso, principalmente o sistema nervoso simpático, os rins, que controlam volume e sódio, e sistemas hormonais. Com destaque para o sistema renina-angiotensina-aldosterona, que atua na vasoconstrição. Quando esse equilíbrio se perde de forma crônica, surge a hipertensão arterial sistêmica, uma condição extremamente prevalente e silenciosa que representa uma das principais causas de morbimortalidade no Brasil e tem impacto direto na prática do SUS, sendo responsável por grande parte dos atendimentos ambulatoriais e das complicações cardiovasculares que vemos no dia a dia. No Brasil, ela tem impacto direto na prática do SUS, sendo responsável por grande parte das complicações cardiovasculares. Agora, quando essa pressão se eleva de forma muito acentuada, entramos no cenário da crise hipertensiva. De forma prática, considera-se crise hipertensiva quando os níveis pressóricos atingem valores iguais ou superiores a 180 por 120 milímetros de mercúrio. De forma prática, considera-se crise hipertensiva quando os níveis pressóricos atingem valores iguais ou superiores a 180 por 120 milímetros de mercúrio. Mas aqui já começa um ponto importante de prova. Não é apenas o número que define a gravidade, e sim o contexto clínico. Existe uma diferença entre um paciente com hipertensão grave e um em crise verdadeira com risco de lesão em órgão-alvo. Esse cenário exige decisão rápida e conduta correta, e é exatamente isso que o Revalida INEP cobra do candidato. O ponto mais importante de toda essa discussão, e que frequentemente diferencia quem acerta de quem erra na prova, é a classificação da crise hipertensiva. Quando você está diante de um paciente com pressão muito elevada, a primeira pergunta que precisa vir à sua mente não é qual remédio usar, mas sim se existe ou não lesão de órgão-alvo. Se não houver lesão de órgão-alvo, estamos diante de uma urgência hipertensiva. Esse paciente pode ter sintomas como cefaleia, tontura ou mal-estar, mas não apresenta sinais de dano agudo a estruturas como cérebro, coração, rins ou grandes vasos. Por outro lado, quando existe lesão de órgão-alvo, você está diante de uma emergência hipertensiva, e aqui o cenário muda completamente. Nesses casos, não se trata apenas de uma pressão alta, mas de uma situação que ameaça a vida e exige intervenção imediata. Exemplos de prova: paciente com AVC, edema agudo de pulmão, encefalopatia ou dissecção aguda de aorta. Nesses casos, não se trata apenas de uma pressão alta, mas de uma situação que ameaça a vida e exige intervenção imediata. Para entender isso, conectamos com a fisiopatologia. Há uma ativação intensa do sistema nervoso simpático. Ao mesmo tempo, o sistema renina-angiotensina-aldosterona é ativado, promovendo ainda mais vasoconstrição por ação da angiotensina 2 e retenção de sódio e água pela aldosterona, o que aumenta o volume circulante. Esse ciclo leva a um aumento progressivo da resistência vascular e da pressão arterial. Com isso, ocorre lesão endotelial, que compromete a integridade dos vasos, favorecendo extravasamento de líquido e formação de edema. Nos órgãos-alvo, isso se traduz em hipoperfusão e dano direto, como no cérebro, onde pode ocorrer encefalopatia hipertensiva, ou no coração, levando à insuficiência cardíaca aguda. Esse entendimento é essencial, porque explica por que a redução inadequada da pressão pode ser tão perigosa quanto a própria hipertensão. Quando olhamos para o quadro clínico, precisamos treinar o olhar para reconhecer padrões. O paciente pode chegar com sintomas aparentemente inespecíficos, como dor de cabeça intensa, tontura ou visão turva, mas também pode apresentar sinais claros de gravidade. Um paciente com déficit neurológico focal sugere acidente vascular cerebral. Fique atento aos sinais. Aquele com dispneia intensa e estertores pulmonares pode estar em edema agudo de pulmão, confusão mental, agitação
ou sonolência podem indicar encefalopatia hipertensiva. O segredo aqui é sempre conectar o sintoma com o possível órgão-alvo comprometido, porque é isso que vai guiar sua decisão. Dor torácica súbita e intensa irradiando para as costas levanta suspeita de dissecção de aorta. O diagnóstico começa com a confirmação de níveis pressóricos elevados, mas não para por aí. É fundamental avaliar se há lesão de órgão-alvo. Isso envolve exame físico detalhado e exames complementares direcionados. Um eletrocardiograma pode mostrar sinais de sobrecarga ou isquemia. A radiografia de tórax pode evidenciar congestão pulmonar. A dosagem de creatinina avalia a função renal. Em casos neurológicos, a tomografia de crânio é essencial. O Revalida costuma cobrar exatamente essa capacidade de correlacionar exame clínico com exames complementares de forma objetiva. Chegamos então ao ponto mais importante da aula, que é o tratamento. E aqui você precisa pensar como médico, não como decorador de condutas. Na urgência hipertensiva, como não há lesão de órgão-alvo, a redução da pressão pode ser feita de forma gradual, geralmente com medicações por via oral, como captopril ou clonidina. O objetivo não é normalizar a pressão imediatamente, mas reduzir de forma progressiva ao longo de horas a dias. Já na emergência hipertensiva, a situação é completamente diferente. Aqui existe risco de morte e a pressão deve ser reduzida de forma controlada, geralmente com medicações intravenosas. Geralmente usamos nitroprussiato de sódio ou labetalol. Mas atenção, essa redução não pode ser brusca. Porém, e isso é crucial, essa redução não pode ser brusca. Reduzir a pressão de forma muito rápida pode comprometer a perfusão de órgãos que já estavam adaptados à pressão elevada, levando à isquemia cerebral, renal ou cardíaca. A regra geral é reduzir cerca de 20 a 25% da pressão nas primeiras horas. Existem erros clássicos que o Revalida adora cobrar. Um dos mais comuns é confundir urgência com emergência hipertensiva, levando a tratamento inadequado. Outro erro grave é reduzir a pressão de forma rápida demais, sem respeitar a fisiologia do paciente. Também é frequente esquecer de avaliar órgão-alvo, focando apenas no número da pressão. E, por fim, escolher medicações inadequadas para o contexto clínico, como usar droga oral em uma emergência ou intravenosa em uma situação que não exige. Outro erro grave é reduzir a pressão de forma rápida demais, sem respeitar a fisiologia do paciente. Também é frequente esquecer de avaliar órgão-alvo, focando apenas no número da pressão. Para acertar as questões de prova, você precisa desenvolver um raciocínio simples e eficiente. Primeiro, identifique se a pressão está muito elevada. Em seguida, pergunte a si mesmo se há lesão de órgão-alvo. Se não houver, trate como urgência, com redução gradual e via oral. Se houver, trate como emergência, com medicação intravenosa e monitorização rigorosa. Esse raciocínio resolve a grande maioria das questões. Se você internalizar essa lógica, você não apenas acerta a prova, mas se torna um médico capaz de tomar decisões seguras em situações críticas. E é exatamente isso que o Revalida quer avaliar em você.